E aí, beleza? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos pro vídeo. Olha só, eu vou falar do Vina e vou falar das opções. Vina não vem mais pro Fluminense, daí eu vou falar quais são as opções para substituir aí o Natan. A gente passou praticamente o ano de 2022 sem reserva pro Ganso, né? Ou era o Natan, que jogava meia boca, jogou praticamente nada o ano de 2022. Tínhamos o Iago fazendo função de meio armador, coisa que ele não sabe fazer. Ele somente é um destruidor de jogadas, marcador, cobre espaços, faz cobertura, é de marcação, mas criação de jogadas não é um substituto do Ganso. Não tem capacidade técnica para isso, né? Tem até uma certa dificuldade para dominar uma bola. Mas é um jogador útil, de marcação, ajuda muito o time, faz outras peças do time crescer, como o André, Martinelli, porque ele faz tudo no meio de campo. Eu gosto muito do Iago. Então, praticamente ficamos o ano de 2022 sem um reserva para o Ganso e torcendo e pedindo ao meu bom Deus para que nada acontecesse. Então, vou falar desses substitutos, nesses prováveis substitutos, já que o Vina não vem mais, e se vier algum jogador, é oportunidade de mercado. Ah, porra, apareceu aí a oportunidade, aí esse jogador tá livre. O Fluminense, na verdade, o que eu entendi disso, queria que o Vina se resolvesse lá com o Ceará, conseguisse uma rescisão contratual. Como o jogador não quis sair pela porta dos fundos, a coisa acabou não acontecendo. Então o Fluminense não queria ter custo com o Vina. E também tinha o desejo do Fernando Diniz em contar com os garotos da base. A gente tem um sub-23 que acabou. Então tem jogador que joga no meio de campo do sub-23, que precisa ter espaço agora, vai fazer o quê? Vai emprestar, vai vender? Como que vai fazer com esses garotos? Tem um futuro enorme pela frente, vai ter que usar na equipe principal. Ele vai trazer mais um jogador, e o Vina viria para o Fluminense sem a certeza da titularidade, né? Que também pesa contra isso, e o temperamento do jogador. Ah, mudou? Foi em 2015 os problemas dele? Ele melhorou agora no Ceará? Ok, os seres humanos mudam, né? As pessoas evoluem, mas vale a pena? Também tem isso a se pensar. Eu gostaria muito, particularmente, se eu fosse presidente do Fluminense, eu corria atrás dessa oportunidade e traria o Vina. Eu acho que o Vina acrescentaria muita coisa, daria mais uma opção no meio de campo do Fluminense. Mas tem outras opções e vamos em frente. O Campeonato Carioca vai começar. Antes disso, eu quero falar da Copinha, porque é inadmissível o que eu vi hoje. Um clube grande como o Fluminense, o Fluminense tem a maior base do futebol brasileiro. Não só é reconhecido na América do Sul, tanto que estão vindo 2 garotos chilenos para cá, e o clube que o Higgins, lá do Chile, que está cedendo esses 2 jogadores por empréstimo, apostam na força, no trabalho e na capacidade da base do Fluminense fazer esses jogadores evoluírem. E na Europa também, sem falar na Europa, o Fluminense é reconhecidíssimo. Tanto que todos os clubes europeus, Portugal, Itália, Espanha, tá todo mundo de olho na base do Fluminense, porque sabe que esses garotos da base do Fluminense valem ouro. Valem ouro. E é inadmissível o Fluminense permitir que as suas joias, as suas pratas, não é sub-15, sub-17, é sub-20, mano. São jogadores que daqui a um ano estão na equipe profissional. Como é que o Fluminense permitiu esses garotos correrem esse risco dentro de campo, jogando no campo daquele jeito? A bola não rolava, a bola quicava o tempo todo. Parecia quando você joga uma bola de borracha, não tem aquela bola que vende na Quinta da Boa Vista? Você vai lá passear no parque, lá na Quinta da Boa Vista, lá, ver o zoológico, daí vende aquela bola lá que o vento leva longe. A bola quicava. Parecia que tinha vida própria, não tinha como jogar um time da qualidade do Fluminense. A Copinha não é mais aquela coisa, aquele campeonato que já foi um dia. Os campeonatos mais importantes são o Sub-17, o Brasileirão Sub-17, o Brasileirão Sub-20. Campeonato Brasileiro das categorias de base são muito mais importantes, principalmente o Campeonato Brasileiro Sub-20, é muito mais importante do que um campeonato feito para Paulista ganhar. Porque afinal é no aniversário da cidade de São Paulo. Um time como o Fluminense, que já é um time grande, e a base do Fluminense, que é a mais reconhecida do mundo com o seu trabalho, o Fluminense não dá um pio para se reclamar. O Fluminense é o primeiro colocado no seu grupo.
Pega o segundo colocado do outro grupo, do grupo 14º, 14, tanto grupo. Time pra caramba. Aí você vai jogar em Guaratinguetá sem nenhuma vantagem. O Fluminense praticamente não conseguiu jogar. Tudo bem que teve o início foi muito complicado também por parte do treinador do Fluminense, que insistiu com esse negócio de colocar Luan Brito para jogar com João Neto. Não dá para formar um trio de ataque com Luan Brito e João Neto. Tanto que ele colocou o João Lourenço no lugar do Luiz Fernando. Ele praticamente não utilizou jogadores de velocidade no início do jogo. A formação dele, ele foi com uma formação bem segura. Aí ele botou o João Lourenço, que é outro jogador de lado de campo, de velocidade, de drible, e o time melhorou. Melhorou nas condições possíveis. O que era possível o Fluminense fazer para jogar um mínimo de futebol, o Fluminense melhorou. Porque aquele campo é brincadeira. Um primeiro tempo dificílimo para o Fluminense, por causa do campo. Um estádio lotado, cheio, porque lá em Guaratinguetá abriram os portões, aí saiu todo mundo de suas casas, entraram no estádio, o estádio ficou cheio, pressão da torcida. Cara, o feito que esses moleques fizeram lá em Guaratinguetá, essa classificação nos pênaltis, foi muito, muito bom, cara. A molecada tá de parabéns. Campo horroroso, estádio cheio, pressão da torcida, 2 gols anulados. Achei que estavam impedidos os 2 gols, mas tiveram 2 gols anulados. O segundo tempo praticamente não teve jogo, em hipótese nenhuma. Por causa das condições, o cansaço dos garotos, a condição do campo. Fomos para uma disputa de pênalti. Conseguimos, só Deus sabe como, classificar por causa de todas essas coisas adversas. Né? Quem bateu os pênaltis do Fluminense e converteu foi o Arthur, fazendo diferente do Tite, né? Pegou o melhor jogador do time para bater o primeiro pênalti, foi o Arthur. O Arthur foi lá e fez. Aprende, Tite. Aí depois o Freitas perdeu o pênalti dele. Aí eu fiquei com o coração na mão. Aí o lateral direito, Johnny, que é bom no lateral, mas não conseguiu jogar nesse campo, bateu e converteu. O bom ponta, João Lourenço, que joga aberto ali pelo lado do campo. Quando ele entrou no ataque, o time melhorou e foi lá, bateu o pênalti dele, bateu muito bem e converteu. E para fechar, o Miguel também converteu o seu pênalti. Apenas um jogador perdeu a penalidade, que foi o Freitas, o volante. Então o jogo acabou 4-2, o goleiro Ramalho do Fluminense pegou um pênalti. Ufa, um goleiro do Fluminense pegando um pênalti, que beleza. Agora a gente vai pegar o Goiás. Espero eu que seja num campo decente. Que o Fluminense pelo menos tenha condições de botar a garotada para jogar. E desenvolver o seu bom futebol. Não ser sabotado pela Federação Paulista, com medo das categorias de base do Fluminense. Pelo amor de Deus, né? É inadmissível. Fluminense, por favor, defenda a sua prata da casa. Defenda as suas joias, defenda o seu ativo. Um moleque desse torce um pé, tem uma fratura, tem um problema aí, pisando num buraco no campo desse, é um prejuízo enorme para o Fluminense. Tem que operar um garoto com tão pouca idade, com 18, 19 anos. É complicado. Vamos falar agora do Vina. Fluminense classificado, agora pega o Goiás. Parabéns, molecada. Mandou bem. Além de precisar da avaliação do Fernando Diniz, da comissão técnica, o Fluminense só avançaria na negociação por Vina se ele conseguisse rescindir com o Ceará e chegasse sem custos para o Fluminense. O Fluminense não queria gastar com ele. Porém, o Meia não desejava sair pela porta dos fundos, não queria forçar uma saída através de uma rescisão. A briga com o presidente Mário Bittencourt, como já foi falado em outros vídeos aqui, já é dada como encerrada no clube. Então o Mário não teve nada com isso. Mas o Vina dividiu opiniões internamente no Fluminense e nunca empolgou a comissão técnica. Não era só o Fernando Diniz que tinha dúvidas com relação ao comportamento dele e o que ele podia apresentar de grupo. Ainda tinha pessoas da comissão técnica que também tinham essa dúvida com relação ao comportamento do Vina. Mas Vina dividiu opiniões internas e nunca empolgou a comissão técnica, que apostava mais em Ganso, Lima, que chegou agora do Atlético Mineiro, e Michel Araújo. Eu incluo mais duas peças aí. Cadê meu papel? Aqui. Eu incluo o Giovani Manson, lá do que veio do Ajax, tem 20 anos, está chegando para a equipe principal, praticamente para a equipe principal. Pode fazer um intercâmbio ali, uma troca com o sub-20, mas acho que tem que botar logo na equipe principal.
O Iago Ferreira, o filho do Iranildo, também sabe fazer função de meio campista, também pode fazer essa função ali no meio de campo, e é bom jogador, boa categoria, faz mais de uma função, faz jogada no meio de campo e também sabe jogar aberto pelo lado direito. O Arthur, que está lá na copinha, o principal jogador do time, hoje deu até pena dele jogar no campo daquele, e ele que faz a bola correr, que faz o jogo andar, aquele campo era inadmissível. O Arthur, só o Arthur tem um problema pisando num buraco no campo daquele, porra, é um estrago enorme. Então o Arthur também pode subir para a equipe principal. E como foi falado aqui, o Lima, o Michel Araújo, até o Arias pode fazer essa função no meio de campo, já que tem o Keno, né? O Keno pode fazer ali pelo lado esquerdo, traz o Arias para o meio de campo. Então tem algumas opções para o Fluminense tentar resolver, principalmente a rapaziada do Sub-23 subir para a equipe principal e se tornar opção também. Agora vamos lá, vamos ver onde que eu parei. Mas vindo a dividir opiniões, aqui eu já li. Aí o Fluminense aposta no Ganso, aliás, aposta além do Ganso, claro, que é o titular, no Lima e no Michel Araújo. Com o investimento feito esse ano, que foi um investimento pesado, desde 2016 o Fluminense não investia tanto, o Fluminense desejava uma vinda livre do meia, sem custo, mas ele tem vínculo com o Ceará até 2024. Com a desistência, o clube dá o elenco como fechado e só contratará se surgirem oportunidades irrecusáveis. Agora, só se o cara estiver livre no mercado, ser um bom jogador, aprovado pela comissão técnica, aprovado pelo Fernando Diniz, o camarada chega. É isso aí. Bola pra frente, sério, vamos seguir em frente que o Campeonato Carioca já vai começar. Renovação do Arias, renovação de contrato do meio atacante John Arias com o Fluminense, foi publicado no BID. Novo vínculo vai até agosto de 2026. Agora falta o Nino. O Nino precisa renovar também. Então a próxima renovação certamente será do Nino. Praticamente todo mundo renovado aí. Os principais jogadores, a espinha dorsal, faltando, como eu disse, apenas o zagueiro Nino. E deve ir para o mesmo caminho aí da renovação. É isso aí. Podemos usar o Arias agora à vontade no meio de campo, como pelo ataque. É uma ótima renovação com aumento salarial e valorização pelo que ele fez no ano de 2022. Ele merece esse aumento e essa renovação. Tô indo nessa. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo.